Tudo bem, pessoal? Vou tentar novamente aí, desculpa aí, nós estamos em testes, vamos ver se nossa convidada de hoje consegue entrar. Então, o pessoal está sendo avisado, né? Vamos ver se a professora Laura entra. Até o momento parece que ela não entrou. Vamos ver se a gente consegue. Então, pessoal, nós estamos em teste. Peço para vocês que não é ainda o ao vivo, tá? Vamos ver se a professora Laura consegue entrar. Ela dá um tchauzinho aqui pra gente aqui. Ainda não. Vamos ver. Vamos ver agora. Se ela consegue entrar. Boa tarde para todo mundo. Acho que o teste vai ser já a live já. Vamos ver se a professora Laura conseguiu entrar. Já são... A professora Laura não entrou ainda. Já são 4 horas, agora as pessoas vão ser avisadas realmente. Vamos ver se a gente consegue fazer a professora Laura entrar. Boa tarde para todo mundo. Estamos esperando a nossa convidada. Olá, Danilo Franchini. Já te vi. Rita Monteiro. Professora Laura entrou. Que legal. Então, professora Laura, vamos testar aí, né? Isso, ao vivo e sem cortes da Instagram. Vamos testar, professora Laura, ver se eu consigo lhe convidar, tá? Só um minutinho que já estou chamando aqui. Vamos ver aí. Professora Laura, estou te chamando. Vai abrir um vídeo na sua frente aí. Já está conectando. Tá conectando ainda? Oi, professora Laura. Me ouve bem? Sim. Então, perfeito. Então, já são 4. Começamos agora ou derrubamos e começamos de novo? Não sei, como tu quiser. Vamos a vida moderna. Então, vamos. Opa! Até derrubar aqui as coisas, estou derrubando aqui. Então, vamos iniciar então o tema de hoje, né? Que é a coleção de livros de biosistemas. Recomendamos, então, qual que é a proposta desse projeto, né? A proposta desse projeto, então, foi motivar os nossos alunos do laboratório a se manterem conectados, né? Em constante atualização. Essa foi a ideia inicial. E aí, então, a gente começou a ter várias outras necessidades, né? Tornamos isso um projeto de extensão. Então, os alunos que necessitam algum tipo de certificação, né, faça um print aí da tela, provando que você está assistindo, encaminhe para a gente com nome completo, CPF, RG, pode ser via direct, não esquece, nome completo, CPF, RG, data de nascimento e e-mail. A gente precisa de tudo isso para o cadastro, tá? Sobre os certificados anteriores, a gente ainda não está emitindo os certificados para quem é de fora, né? Para quem da UFPEL já consegue um atestado via Cobalto, mas também tem que pedir para a gente cadastrar. Professora Laura, por favor, fique à vontade aí para se apresentar, né? Professora Laura, professora doutora aqui do Centro de Engenharias, engenheira agrícola. Professora, se apresente, por favor. Tá bem. Então, boa tarde. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. É um prazer conversar com vocês e com o pessoal da Agrícola, né, que está participando dessas palestras, dessas lives que tu tens feito. Então, eu, como
a maior parte do pessoal do Senge que me conhece, né? Eu sou engenheira agrícola, formada pela UFPEL, lá nos idos anos 80, 83, quando eu me formei. Depois eu fiz mestrado no curso que hoje se chama Ciência de Alimentos, mas na época se chamava Ciência e Tecnologia Agroindustrial. Trabalhei com arroz parboilizado na época. Depois eu fiz concurso como professora de termodinâmica e transferência de calor. Nessa época era a Faculdade de Engenharia Agrícola e a gente ocupava o prédio 33, então eu comecei a minha carreira lá. E depois, em 96, eu tive o prazer, digamos assim, de fazer um doutorado no exterior, custeado pela Sociedade Brasileira, né? Porque foi com bolsa da CAPES. Então eu passei praticamente 4 anos na Mississippi State University, quando eu recebi no final o título de PhD em engenharia, que no Brasil o título tem que ser reavaliado, né, reconhecido, e aqui a gente passa a ser chamado de doutor. Então, depois fiz parte de várias empreitadas, digamos assim, da engenharia agrícola, que nos levou depois a ser o Senge, né? Que a gente é hoje aqui no centro da cidade, nesse prédio ótimo comparado com as condições que a gente teve no passado. Então, é uma longa caminhada, eu já estou quase me aposentando, e a minha proposta, digamos, de carreira ao longo de vários anos foi, à medida que eu fui assumindo as disciplinas, eu fui preparando o material didático, né, que é o nosso assunto de hoje, né, e daí tem várias publicações. Então, eu queria saber as curiosidades de vocês sobre esses assuntos, para que eu vá comentando. Perfeito. Então, bom, a motivação para fazer então as coleções de livros, a professora já respondeu, né? Mas conte um pouquinho, professora, dessa coleção de livros em específico, a de biosistemas. Vou colocar aqui para o pessoal ver, vamos ver se eu não erro. Esse aqui, se não me engano. Isso. Eu até estou com esses livros aqui, né? Eles são... Mostre, professora, mostra. Ó, aqui temos. Bom, vamos falar de cada um, assim. Legal. Tá? Eles são uma coleção de 9 livros que eles foram feitos para quando nós criamos ou recriamos o curso de Engenharia de Biosistemas, que é a nossa especialização. Então, em 2015, né, nós retomamos, porque em 2005 esse curso tinha sido criado com 3 áreas de trabalho, né? E uma delas era a área de arroz e de grãos e sementes, não só arroz. Em 2015 nós quisemos reabrir o curso à distância e aí fizemos esse material, que são 9 livros, como material didático para os módulos, né? Então, eles são assim, ó, o primeiro é Saúde e Segurança do Trabalho, ó, para unidades de beneficiamento. Esse era um dos livros. Esse aqui, ó, Ferramenta de Agricultura de Precisão como Gerenciamento do Meio Rural. Vocês estão conseguindo ler ou está espelhado? Sim, está espelhado, mas não tem problema. Ah, bom. A tecnologia. Esse aqui é Gestão da Qualidade, uma visão para grãos e sementes. Então, vocês vejam que todos eles têm o viés grãos e sementes. Automação em biosistemas. Esse aqui, ferramentas computacionais para biosistemas. Esse aqui, ó, tópicos especiais em biosistemas. Secagem de grãos e sementes. Eu diria que esses 3 últimos são o nosso carro-chefe aqui do curso. Beneficiamento de grãos e sementes. E o último, armazenamento de grãos e sementes. Então, esses 9 livros, eles foram feitos por 8 professores, todos engenheiros agrícolas,
Na época, só o professor Adamo não era nosso professor ainda, mas já era colaborador do curso. E os outros 7 são, ou eram, porque agora a maior parte se aposentou, professores do SEND. Então, entre eles, nos incluímos aqui, eu e a professora Gisele, o professor Carlos Luz, professor Carlos Tilma, professor Marivan, professor Volmer, professor Daniel Guimarães e o professor Adamo, né? Então, nós todos nos juntamos, acho que eu não esqueci nenhum, né? Acho que não. Eram O 8. Tillman, Então, o Tilma já tinha falado. Então, assim, nós, durante o ano de 2015, nós nos reunimos lá na nossa sala de trabalho, a 404, e passamos um ano preparando esse material, que ele é oriundo das nossas pesquisas, dissertações, teses. Então, nós juntamos todos os conhecimentos desses 8 professores e publicações também. E a ideia foi, assim, como o Volmer falou, né, deixar um legado para a posteridade, no sentido de botar a nossa marca, falar das tecnologias relacionadas a grãos e sementes com as nossas palavras, com o nosso entendimento, com a nossa terminologia. Porque, assim, nós criamos a primeira engenharia agrícola do Brasil, e tem muitas publicações de outras engenharias agrícolas, e elas são talvez até mais divulgadas que essas nossas. E eles acabaram imprimindo algumas terminologias e alguma maneira de pensar, e nós quisemos fazer isso com a nossa cara, né, da maneira que a gente entende esses fenômenos relacionados a grãos e sementes e a nossa contribuição. Então, eles viraram material didático, né, dos nossos módulos da especialização. Falando da especialização, infelizmente, ela vai ter que ser, pelo menos, interrompida, se não cancelada, por falta de professores, né? Nós não temos mais, se aposentou muita gente nessa área. A área de engenharia de processamento de produtos agora só tem eu e a Gisele e outros colaboradores, mas oficialmente só nós as duas, e não tem como continuar o curso com tão pouca gente, né? Então, infelizmente, eu até tenho recebido e-mails de gente pedindo. Fala. Por exemplo, né, o livro de Saúde e Segurança do Trabalho foi um pouco da própria tese do professor Carlos Tillman, né? O sistema de gestão, na verdade, de qualidade, foi a tese do professor Carlos Tillman. Os dois foram, né? Os dois foram. O de secagem tem uma contribuição muito grande do professor Daniel Guimarães, né? Então é um livro que a gente recebe muitos elogios, né? Que tem uma discussão de secagem bem aprofundada, né? Então a gente vê que conseguiu contribuir com o estado da arte de alguma forma, né? É verdade. O professor Daniel, ele fez o mestrado e doutorado dele na área de, pelo menos o doutorado que eu me lembro, na área de simulação de secagem, né? Então, nós não tínhamos ninguém do nosso grupo que tivesse trabalhado tanto como ele, né, em simulação de secagem. E eu lembro porque eu fui a editora dos livros, né? Então, eu sentava com cada um ali e, claro, a pessoa que faz o trabalho, para ela, aquilo ali tudo é claro, né? Então, precisa ter um olhar externo que olhe aquelas coisas que aquela pessoa está dizendo e traduza numa linguagem mais didática, digamos assim, para que terceiros entendam. Então, foi isso que eu fiz com esse livro de secagem e o professor Daniel, porque ele me passou o material e eu comecei a escrever, né, em cima do material que ele me passou, e tinha muitas coisas que eu não entendia, e lógico que os nossos alunos também não iam entender. Então, o meu trabalho com relação a isso foi tentar traduzir. Nem todos esses livros, acho que a metade deles, eu nem tenho participação, não sou nem sequer coautora.
Mas eu fiz esse meio caminho aí de tentar traduzir as coisas e botar de uma maneira mais didática e encaminhar a publicação. Então E ficou, eu acho que nós contribuímos. esse de tópicos especiais, professora, comenta um pouquinho qual que é Esse de os tópicos, deixa eu tópicos, até né? separar aqui. Então, o de tópicos especiais, ó, ele foi feito em cima de 4 tópicos, que eu até botei umas figurinhas aqui, ó, que ilustram, tá? Então, uma parte é aqui, ó, determinação de umidade, micotoxinas, acho que aqui não dá bem para explicar. Micotoxinas, aqui é análise sensorial e aqui transição vítrea. Então, são 4 tópicos que a gente não vê em nenhuma disciplina específica, assim, da agrícola. Até determinação de umidade se vê, mas devido ao curto tempo dentro das operações, a gente não vê com tanta profundidade. Então, análise sensorial também é uma coisa que cada vez está tendo mais importância, principalmente na área do arroz. Transição vítrea, na época ali, era uma novidade, eu não vi que tenha evoluído muito. Então, é um conhecimento dos polímeros, né, do comportamento dos polímeros aplicado para o arroz. Então, quando ele está no estado emborrachado, de acordo com a temperatura, né, de gelatinização, até ele passar para um estado vítreo. Então, é um conhecimento que a gente ainda não dominou completamente, nem no exterior, que eu saiba, e muito menos aqui, né? Então, é uma ciência que a gente vai ter que se debruçar mais sobre ela para entender esse comportamento. É legal que a gente tenha alguma publicação em português aí para quem está iniciando nisso, né? E Eu não professora, conheço em português. As que nós temos ali fui eu que traduzi do inglês, entende? Não temos, que eu saiba, publicações assim em português com relação à teoria em si, sabe? mas determinação de umidade também foi tema de outro livro da professora, né? Deixa eu ver se eu tirei uma Sim. imagem dele. Agora, eu acho que não. Ele Fiquei está na lista focada. que eu te mandei, mas eu não estou com ele aqui. Não tô Mas foi um dos primeiros livros da professora? Foi um dos primeiros livros. A história desse livro é assim, ó. Eu fui convidada pelo Inmetro para compor uma comissão para, como é que eu vou dizer, para ajudar o Ministério da Agricultura a criar normas para determinadores de umidade em indústrias e engenhos, né, no Brasil todo. Porque eles estavam vendo, até o professor Eurico até fez a dissertação dele de mestrado sobre isso, que esses determinadores de umidade por capacitância, eles se desregulam muito rapidamente e se torna injusta a medida, seja para mais ou para menos, na hora que está se recebendo ou comercializando grãos. Então, o Inmetro, junto com o MAPA, estava preocupado com essa questão e queria oficializar um método. E aí chamou várias pessoas para falarem sobre isso. Então, estava lá o professor Tetu, o professor Krizanovski e vários outros do Brasil inteiro se juntaram lá no Rio de Janeiro num seminário para falar sobre isso. E aí, naquela época, eles me cobraram, porque eu apresentei vários métodos, inclusive a minha tese de doutorado foi em cima desse Isso, assunto, me né? recordei disso. E eles me cobraram, mas e não tem uma publicação? Nós gostaríamos de comprar um livro sobre esse assunto. E daí saiu o livro por causa dessa solicitação deles, né? Uma Mas demanda da comunidade científica, no caso. exato. E aí ele saiu pela UFPEL. O problema é que pela gráfica da UFPEL, a UFPEL não dá muita visibilidade para as nossas publicações, né? Então fica meio frustrada essa divulgação. Mas falando Né? em trabalho de doutorado também, ambos os livros que citam a agricultura de precisão tem um pouco da tese do professor Carlos também, né, professora Laura?
Tem, também tem. Eu trabalhei com soja e milho e ele trabalhou com algodão, né? Então nós estávamos buscando lá nos Estados Unidos, no caso, junto com uma empresa de máquinas colhedoras, um método que fosse rápido, né, instantâneo, para medir a umidade durante a colheita, mas no nosso caso seria um método acústico, não elétrico, né? Sim, O não de primeiro livro capacitância como é o mais usado exato. por Então, o primeiro precisão. livro é esse aqui, ó, de Uhum. agricultura de precisão. Então, é meu, do Carlos e da Gisele, que ele foi Isso. Tá. feito para a disciplina de agricultura de precisão. Então, aqui ele foi baseado em várias publicações, muitas publicações, algumas são conhecidas, que é da John Deere, né? E tem muitas que também são de universidades dos Estados Unidos, no sentido de básico, sabe? De mostrar para o aluno assim, ó, o que é um GPS, como é que funciona um GPS, como é que se pensa numa lavoura quando tu faz a agricultura de precisão em cima dela, por onde começar o ciclo, se pela amostragem do solo ou se pela colheita, com mapa de colheita. Então, tem vários itens, né? Inclusive, a gente começa aqui com algumas noções de geodésia, né? Então, a ideia é que fosse básico. O que eu acho mais interessante que nos questionam muito, professora, é sobre irrigação de precisão. Há Isso, muito a gente tem pouco material falando disso, né? E é bem interessante que um capítulo específico dentro do livro, que é irrigação de precisão, chama bastante atenção, porque tem muito domínio das empresas propriamente dito e poucos trabalhos. Depois disso, aqui na nossa própria região, a gente já teve mais trabalhos com irrigação de precisão, né? O Parfit e o professor Alessandro, isso. né, com, com, com irrigação de precisão em pivô linear, né? Pivô linear é meio redundante, né? Mas essa irrigação linear, né? Mas é um capítulo que é bastante comentado. Mas já que a gente puxou essa imagem, também tem a imagem de um livro que talvez seja o mais famoso da engenharia agrícola aqui, nossa, da Isso. UFPEL, né, professora? Antes de falar nesse, só deixa eu comentar Claro, da por favor. irrigação de precisão. Esse capítulo do livro aqui que fala de irrigação de precisão, ele foi baseado em pesquisas do Texas, da Universidade do Texas, quando eles estavam começando. Então, a ideia era colocar bicos com diferentes vazões e com uma certa, com sensoriamento, então tu coloca a quantidade de água ou de fertilizante, podendo plantar diferentes culturas embaixo daquele pivô. E também a ideia de fazer irrigação por gotejamento em fruteiras, né, em pomares. Então tem algumas ideias que aqui, como eu disse, é só a base, é o que começou, depois tem que evoluir com outras disciplinas. Esse que tu está falando agora, por último, é esse aqui, ó. É o que a gente costuma chamar o livro do Milman. Né? Então, nós mantivemos o nome do Milman, lógico. Equipamentos para pré-processamento de grãos, né? Ele é bem famoso na grãos. internet aí, né? Na internet. Então, ele tem a versão de 2002 na internet, e aí nós nos juntamos também para fazer uma segunda edição, atualizando esse livro com... também botando terminologia e conceitos que a gente possa usar, porque uma das questões, vamos dizer, que eu tinha quando eu fiz os livros de termo, é que a gente acaba usando muitas literaturas, né, que são a nossa bibliografia. Cada literatura chama uma propriedade com uma determinada letra. Aí o aluno, às vezes, dentro de um semestre, teria, como aconteceu em termo, várias... Vamos dizer, trabalho, num livro é W, no outro é T, no outro é tal, e aí fica uma confusão. Então, a ideia é ter um único material com uma terminologia única que o aluno vai ver. Sempre que aparecer a letra W, ela significa trabalho.
Aí ele vai para outra disciplina, no outro semestre. Aí muda tudo. A ideia é que não mudasse, que a gente tivesse uma consistência do início do curso até o fim. Que sempre que aparecer, por exemplo, trabalho, a letra vai ser W. Então foi isso que nós fizemos também nesse livro de equipamentos, que ele é o livro, o texto, vamos chamar assim, de Engenharia 2, que o professor Volmer sempre adotou e acredito que agora a professora Gisele deve estar adotando também. Sim, sim, estamos. Então, para manter a nossa consistência de terminologia, até de unidades, né? Da gente trabalhar corretamente com as unidades. Como diz o professor Paulo Correia lá de Viçosa, esse livro é engenharia agrícola purinha. Né? Então, tem cálculos e levantamentos e conceitos de movimentação de grãos, de secagem, né? De equipamentos, desse termo, né? Pré-processamento, porque a gente chama pré-processamento esse trabalho prévio antes da indústria, né? Então, processamento Isso. seria a indústria propriamente dita, né? Então, esse livro contribuiu e tem contribuído muito, né, nessa área, né? Quem Exato. é projetista dessa área de grãos utiliza muito, e mesmo quem não é projetista, para entender, né, como esses equipamentos funcionam, e também se utiliza isso. A professora Reni, engenheira agrícola, professora lá no Paraná também com a gente aqui na live. Obrigada, Reni, pela companhia. Mas, professor, vamos falar um pouquinho, então, de uma coleção que eu acho super bacana, que é a coleção dos projetos agroindustriais, professora. Comenta um pouquinho sobre, que é uma coletânea imensa, eu nem sei quantos livros, né, e quantas páginas são, deve ter mais de 2.000 páginas aí. Conta um pouquinho sobre certeza. isso. É assim, ó, essa coleção são 11 volumes, tá? 3 deles são sobre os projetos de origem animal e os outros são de origem vegetal. Então, eles são como é que eu posso dizer, uma compilação dos projetos agro de toda a vida, né? Desde que eu comecei com a disciplina de projetos agro. Quem não é aqui da Federal de Pelotas, nem da Engenharia Agrícola, né? Há uma disciplina final de curso chamada Projeto Agroindustrial, que a professora Laura deve estar há uns 20 anos, não tudo isso, nessa disciplina. Mais de 20. E ela fez questão de ter todo esse material e de descrever todo esse material. Então, veja que rico material para quem trabalha com extensão rural, para quem quer começar e ver processo de determinado produto. Então, é muito bacana. Mas, professora, conta aí, 11 livros, é isso? São 11. Então, na verdade, eu tenho lá na minha sala, lá no CIND, vários arquivos, com aqueles arquivos de gaveta, né, de aço, cheios de projetos que os alunos vão me entregando no fim do semestre, a cada semestre. E aí eu pensei que seria uma forma de homenagear os meus alunos também, né, e de valorizar esse trabalho, que no fim do semestre ele fica, né, quase sempre muito bom. E eu pensei, isso vai ficar esquecido, e só para mim, em meia dúzia, verem esses projetos aqui, né, ao vivo. Então, deveria publicizar isso aí, fazer de uma maneira que as pessoas tivessem mais acesso. Então, cada assunto que era comum para vários projetos foram juntados num único capítulo. Então, quem são os autores de cada capítulo são os alunos que fizeram aqueles projetos, né? Então, eu sou coautora dos capítulos, porque eu orientei, a professora Gisele, o professor Carlos, todos os que trabalharam nos projetos se tornaram coautores, e os alunos que desenvolveram realmente foram os autores. Então, foi uma maneira também de retribuir numa forma de publicação, que hoje é tão valorizado, tem tantos alunos nossos que hoje são professores ou pesquisadores, e acaba sendo importante para eles uma publicação de um capítulo de livro.
Então, inclusive na contracapa ali, no prefácio, eu homenageei os meus alunos, né? E a engenharia agrícola também, como eu sempre falo, né? O agronegócio é uma coisa apaixonante, né? Então, quando a gente olha esses trabalhos aí com as tecnologias, de cada produto que se imagina, praticamente tem um capítulo aqui. Os alunos foram bem criativos, já não temos quase nenhum produto Repetido. assim repetido para ter inovação. Então, Vamos temos dizer alguns produtos aí, professora, porque são realmente bem particulares, né? A gente tem cervejas, a gente tem cachaça, a gente tem pimenta rosa, a gente tem sim, o o livro suco de de cutiá. bebidas. O livro de bebidas é grosso assim, ó, tem 600 e tantas páginas, é o mais grosso de todos. Então tem desde a água mineral, né, até licor, cachaça, vinho, a bebida que pensar praticamente tem ali a tecnologia, o passo a passo, tem algumas até que eu coloquei fluxograma, tem todos com balanço de massa, alguns eu botei a planta baixa, né? Mas também não botei tanta informação a ponto de que alguém pegue o projeto, né, e bote Isso. ele para funcionar. Então, é uma informação controlada, uma informação da A ideia é que tecnologia. a pessoa tenha uma contribuição, saiba ter esse caminho, né? Ó, a Aline Gomes, já que ela falou de algodão colorido, que foi o projeto dela, Isso, algodão comentou assim: colorido, a Aline. senhora é maravilhosa, professora Laura. Palavras da Aline aqui, Obrigada. né? E algodão Vocês colorido, também. que mais? Farinha de banana verde. Farinha de uva, farinha de arroz, farinha de trigo, todas as farinhas praticamente que têm importância a gente colocou ali, ou que alguém fez um projeto. Tem um que é só de grãos, então cada grão é um capítulo. É arroz, é feijão, é milho, é soja, cada grão é um capítulo de um livro. Então, assim, até porque eu sempre falo para os Leite, meus alunos, queijo, leite, queijo, carne, todo tipo de carne, ovina, bovina, suína, né, até carnes exóticas, né, de ema, de avestruz, de javali, tem um pouco de cada coisa nesse material. Aí eu sempre falo para os alunos que a gente não consegue aprovar um projeto agro se a gente não tiver o final da linha, que é o tratamento dos efluentes. Então, vários alunos também no projeto agro fizeram o tratamento de efluentes, né, dependendo do assunto ali. Então, dentro de um dos livros também temos essa parte, né, de não, tratamento de tem efluentes. processos dos mais variados, né? Por exemplo, me recordei agora do Jonathan La Rosa, eu acho que é do Jonathan, que era biodiesel de graxa bovina, né, professora? Sebo Né? bovino, que era uma solução de um frigorífico, né, que não tinha o que fazer com o sebo. Tem outras formas de energia também, o álcool também, que foi um projeto de extensão lá em Rosário, num assentamento, que tem um trabalho também. Tem queima da casca de arroz para virar energia, tanto para a unidade como para vender, né? Foi até o projeto do Adamo. Tem o projeto de sucos da Gisele, com a Catiane, Com a né? Catiane, de Tem o que pêssego, imaginar ali, né? O Danilo, que é mais antigo, tá aí. O Danilo, qual que era o teu projeto aí para a gente recordar e viver? Mas em tempos de curricularização é, da extensão, né, professora? O projeto Agro, a senhora sempre caminhou nesse intuito de pegar demandas da comunidade Exato. e ajudar, né? Eu me recordo de vários, pescado em várias zonas pesqueiras aqui da região, né? Desde filetagem até simplesmente só o armazenamento, né? Então, em tempos dessa linha, a gente sempre de alguma maneira trabalhou né, o projeto Agro sempre foi uma ideia de cumprir esse papel de extensão, né,
da universidade. E a gente vê que vários engenheiros agrícolas, né, têm trabalhado com essa área de extensão de agroindústrias, né? O Jefferson trabalhou muito tempo aqui na Emater, agora está a Mila na agroindústrias, bem típico. Aqui bem pertinho, o Telmo trabalha bem ligado com a agroindústria aqui na cidade de Pelotas, né? Ajudou a fazer toda a lei de agroindústrias na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, a gente tem vários colegas, né, trabalhando ativamente e utilizando bastante deste material, né? É uma área muito rica, essa área de tecnologias para agroindústrias, né? É uma coisa que também é típico da nossa região, agroindústrias, então, de alimentos, na área de alimentos, é uma coisa... É apaixonante, eu acho, né, trabalhar com esses assuntos, até porque a cada semestre, junto com o aluno que está propondo o projeto, a gente aprende também. Então, é uma troca, e isso é uma coisa muito bacana para quem é professor, a gente também saber que a gente não sabe tudo, e eu digo bem claramente em aula para os alunos, olha, tu está propondo um assunto que eu não sei, como, por exemplo, foi recentemente o assunto de... água de coco verde, água de coco para ser envasada. Eu não sabia nada desse assunto aí, eu nunca tinha pesquisado. Então, junto com a orientação, com o aprendizado do aluno, tu também vai atrás e tu vai aprender e vai ver como é que funciona aquele equipamento, né? Às vezes são coisas únicas, né? Um coraçãozinho aí para quem está mandando coraçãozinho para mim também, tá? E, professora Laura, bom, falamos de quase todos os livros aqui. Eu acho que a gente podia dizer, para finalizar, que é um livro muito ímpar da professora, que é os de termodinâmica, né, professora? Que não coloquei Isso. aqui. Todo mundo que faz a Universidade Federal de Pelotas, a Engenharia Agrícola, já teve em mãos, né? Na minha época, as apostilas, né? E depois... os livros de termodinâmica aplicada à engenharia, né? Nós conseguimos que o Senge comprasse, né, 5 unidades de cada livro dos que foram editados na gráfica da UFPEL. Infelizmente, a gráfica da UFPEL hoje em dia não imprime mais os meus livros, eu não sei por quê, só recebi um e-mail dizendo que não iam mais imprimir. E esses todos que nós estamos falando aqui, eles não estão, infelizmente, ainda na biblioteca da UFPEL, o que seria o meu desejo, né, que eles ficassem disponíveis, pelo menos para os nossos alunos. Eu não sei como que nós vamos fazer para comprar esse material e deixar disponível. Inclusive, esses 11 livros, eles dão meio metro de altura, se empilhados, né? Eu nem tenho eles aqui em casa, porque eu não tenho onde guardar tantos livros, eu só faço por demanda. A pessoa me encomenda, eu mando imprimir e boto no correio. É o único jeito que tem para fazer. Com relação aos livros de termodinâmica, a novidade que eu tenho para contar para vocês é que eu fiz um volume 2 nas férias agora desse ano, do livro de exercícios. Então, eu coloquei exercícios que eu costumo pedir em provas, novos exercícios, nova abordagem de alguns exercícios. Então, tá na gráfica para fazer o ISBN, todo esse processamento, para depois a gente lançar. E tem mais 2 livros que estão, vamos chamar assim, em gestação. Um deles é Manutenção em UBG e UBS, que era um projeto lá dentro da disciplina lá que o Volmer dava, ele passou grande parte do material dele. Também é oriundo de umas publicações que a Seed News nos pediu sobre manutenção, né, de máquinas, né? Então a ideia é falar manutenção como uma coisa geral e depois de máquina por máquina. Ele ainda está quase pronto, né? Agora o professor Adam assumiu também uma participação importante nesse livro, ele deve sair em breve, não sei ainda quando. E o outro que eu comecei a fazer, que está bem adiantado, é a história da Fazenda da Palma. Tá? Assim como eu fiz a história do Senge, eu estou fazendo a da Palma, porque eu nasci lá, meu pai foi funcionário lá, chegou a administrar um tempo, a minha mãe fundou a escola lá,
Então eu tenho muita ligação com a Palma e muitos conhecidos da época que ficaram muito felizes em colaborar e têm me mandado várias informações e eu estou montando a história, pelo menos de um período que eu morei lá, com o sonho que, quem sabe, no futuro aquela fazenda volte a ser o que ela foi no passado, né? E que ela intere a engenharia agrícola também, porque ela começou só com agronomia, porque só existia agronomia, né? Junto com a veterinária. E depois foi criada a engenharia agrícola e nós somos ciências agrárias e a gente deveria ter uma participação mais ativa na Palma. Então, quem sabe esse livro desperta quem não interesse. conhece, né? Então, a Fazenda da Palma é uma estrutura administrativa da Universidade Federal de Pelotas, né? A universidade, ela, com esse nome, tem em torno aí de 50 anos, mas a universidade como estrutura de pesquisa e de ensino tem muito mais de 100 anos, né? A Faculdade de Agronomia é mais que centenária, né? Há uma briga grande aqui para a Faculdade de Agronomia e Eliseu Maciel ser a primeira, e com isso essa estrutura, né, foi uma fazenda modelo durante muitos anos, né? No entanto, por toda essa situação que a universidade pública vem com altos e baixos, né, se perdeu muito do potencial, tinha animais de grande genética, tinha, bom, enfim, projetos de indústria, né, muito tinha singulares, uma fábrica, né? Tinha uma fábrica lá, e com isso a gente perdeu aí, né, perdeu vamos dizer assim, esse pioneirismo, né, da fazenda da Palma, mas com uma estrutura ainda que tem muita história e que tem ajudado aí bastante a universidade como um todo, né? Mas como toda estrutura grande, né, custa muito e isso e que bom que a professora está fazendo isso. Mas a professora também está fazendo, já terminou, na verdade, já está na segunda, terceira versão, assim, não publicada, mas já editada aí da história do Centro de Engenharias e da Faculdade de Engenharia Agrícola, já que o centro é proveniente da faculdade, né? A professora quer contar um pouquinho disso para a gente ir finalizando aí, porque a gente já vai fechar. Tivemos com o PET, né, uma live justamente sobre essa publicação aí da história da engenharia. Vamos colocar o link aqui do PET aí para todo mundo ver depois lá no YouTube. Tá no YouTube. Eu conto as origens da engenharia agrícola, né, porque o CENG começou com a engenharia agrícola. E toda a caminhada que o grupo, né, uma parte do grupo da FEA, da antiga FEA, fez, né, até chegar no CENG. Depois eu conto a história de cada um dos cursos que compõem hoje o centro. E sobre esse material, assim, porque ele... ruim o sinal. Essa hora da tarde. Tá piscando aqui. Pode continuar, professor. Eu peguei lá muitas informações com o professor Casaroli, né, que é um dos fundadores da engenharia agrícola, e ele me passou materiais históricos que estão comigo e no sentido de passar para a engenharia agrícola. Então, eu já falei com a nossa diretora, a professora Isabela, e a gente tem ideia de colocar esse material numa exposição, assim, num armário, alguma coisa de vidro, né, que tenha lá para dispor para as pessoas terem acesso. Ainda não sei como que a gente vai fazer isso, né, porque eu considero que são relíquias, né, é a nossa história. Caiu? Estão me ouvindo? Não, estamos lhe ouvindo. Já voltou normalmente. Tá, e eu gostaria de ver, assim, com o grupo da engenharia agrícola, como é que nós vamos fazer para dispor esse material que é nosso, é a nossa história, são essas coisas que eu conto no livro, elas estão descritas ali, material que é encadernado, outros são recortes de jornal que o professor me passou. Tem uma coleção de fotos históricas da engenharia agrícola, tem um álbum de fotografia, tá? Que nem álbum de família, aquele que a gente coloca as fotos dos filhos,
tem um da engenharia agrícola, e nós vamos ter que nos reunir e fazer alguma coisa para guardar esse material. Hoje mesmo, senhora Laura, eu recebi um e-mail, agora não sei que é tanto do e-mail que a gente recebe, eu não vou achar aqui facilmente, de um projeto da UFPEL, que eles querem imagens, principalmente durante essa época do Covid aí, né? Como é que as pessoas estão fazendo pesquisa, como estão se reunindo para manter esse histórico. Talvez alguém que esteja fazendo esse mesmo papel possa nos ajudar aí. Por favor, algum aluno aí da história ou do jornalismo, não faço ideia qual seria o mais interessante aí, né? Até do restauro, que pegue aí um TCC aí com essa história do Senge, acho que ia ser bastante interessante para colocar porque é material mais físico, adequado. né? Pois é, não é digital. Pois é, para ver qual que é o material mais adequado, né? Como se mantém isso, né? Sem se perder e para o futuro, né? Até me recordei aqui, professora Maria Tereza, o quanto lutou com a gente com essa história os quadros de formatura, né? Que era uma coisa bem particular aqui, nossa, né? Que a gente não tinha mais espaço para os quadros de formatura, que a gente tinha que tornar os quadros digitais. Então, no meio dessa pandemia, né? A gente tem visitação em museus online, né? Que a gente tenha, de alguma forma, a história também online, assim. Mas, professora... digital. Também digital. Para encerrar, os meus preferidos pode ser o equipamento de pré-processamento do professor Milma, mas ainda acho que o trio parada dura, secagem, beneficiamento e armazenamento de grãos e sementes são os meus preferidos, professor. Eu sei que a senhora tem um carinho especial por termodinâmica aplicada, né? Já tenho todos de termodinâmica, tenho de determinação de umidade, tenho essa coleção do Biosistemas, não tive dinheiro para comprar esse das caro, né? Eu acho que eu tenho um das operações agroindustriais, não tenho o Operações 2, né? Porque Operações Agroindustriais 1 não grãos, vamos dizer assim, e o outro é grãos, também bastante interessante. Poxa, nem comentamos deles, vamos comentar deles, que tem um tempinho aqui. Onde é que estão isso? Nós fizemos para todas as disciplinas, praticamente, até a metodologia da pesquisa, a gente fez livro, né? Pois é, mas esse está online, o pessoal acessa bastante, porque ele é um e-book, né? Tá lá Tá na minha página. Na página da professora Maria Laura, né? E tem na biblioteca. www.fipel.edu.br/mlaura. Achem lá que vocês vão procurar. Lá também vai ter o contato da professora Laura para quem quiser comprar os livros. Comprem os livros. Eu ainda gosto do algo físico, não me adaptei ainda com livros online. Eu perco os livros online. Eu vou ter que comprar um Kindle, alguma coisa assim, porque eu não sei onde que ficam meus livros online. Esses dois que você está mostrando aí, o primeiro é Operações 1, né, e o segundo é Operações 2. O primeiro temos 5 volumes na biblioteca, porque eles foram impressos pela gráfica da UFPEL. O segundo, não. Então, assim, eu vou dizer assim, quando eu escrevo um livro, eu faço para mim, para o meu entendimento, como se eu fosse aluna, eu me coloco como uma pessoa que está lendo ali, se está detalhado o suficiente. E assim como eu cobro dos meus alunos também, que um equipamento não é uma caixa preta que tu bota o perfil dele e a pessoa tem que imaginar como ele funciona. Então, muitos desses materiais, eu vou lá no YouTube ou numa animação que tenha de uma empresa e vou tirando print passo a passo até que o entendimento do funcionamento daquele equipamento fique claro para mim. Né? Então é muito detalhado. E porque eles têm muitas fotos e muitas imagens, é bem complicado da gente colocar isso aí como um e-book. Porque eu entrei em contato uma vez com a Amazon e eles querem que tu peça licença de cada imagem que tu tem.
né? E isso, nesses casos aí, é impossível, porque às vezes tem uma imagem que tu pega na internet que 10 sites têm a mesma imagem. E aí, de quem é A a gente imagem? nem sabe de quem é a imagem. Nem É, sabe de quem é, e eles não aceitam, então fica muito difícil da gente fazer e-book. Então pois é. acaba que fica impresso. Não, eu fiz o mesmo questionamento para um dos editores de Sementes, Fundamentos Científicos e Tecnológicos, que é do professor Silmar Pesce, mas para o Jerry Meneghello, e eles ainda Uhum. acham bem complexo o e-book, né? Então a gente fez uma live, ó, procura aqui também, vai estar lá em cima, lá no YouTube, lá a live do livro do professor Silmar, do professor Vilela e do Jerry Meneghello, né? Que é Sementes, Fundamentos Científicos e Tecnológicos. E eles também consideram que e-book ainda é complexo para livros técnicos, né? Isso vai muito bem para quem tem muita demanda, né? Ou uma Sim, novela, né? Que é só texto, né? exato. Então, isso é bem fácil mesmo. Professora Laura, eu gostaria imensamente de agradecer. A senhora não acredita quem nos está assistindo, que não tem Quem? rostinho, não tem fotinho. O professor Volmer Brode Pérez, que vai ser sempre professor. Tudo bem, professor Ah, Volmer? Um abraço beijinho. aí, se cuida aí nessa pandemia aí. Acho que a gente vai ter que fazer como é que é, uma reunião online das antigas aí, para ver todo mundo, para ver se está Turma todo da mundo terceira bem. idade. Tá Se está todo mundo bem, todo mundo usando máscara e se cuidando. Professora, então, novamente, obrigada pela sua história, por todos esses livros, por tudo que a senhora fez e faz pela engenharia agrícola e pelo ensino, né? E agradeço imensamente aí a abertura, né? De conversar com a gente, né? Imagina, o prazer foi meu. Não, eu que estou agradecida de ter tido a oportunidade de contar essas histórias aí. Que legal, ó. O professor Volmer mandou tchauzinho, Cristiane Deuner mandou tchauzinho, Hans mandou tchauzinho, muitos alunos e ex-alunos nossos aqui, né? Tudo gente boa. Então tá bom, professora, muito obrigada. Boa tarde aí, fiquem Obrigada. bem Tchau, aí. tchau. Tchau, obrigada a vocês também. E aí essa live vai estar gravada lá no YouTube, não muito rápido, porque tá difícil, né? A gente está trabalhando mais. Acho que reunião em cima de reunião tá meio difícil de cumprir aí as datas, tá? Professor Adamo, professor Ricardo Pondorf, Jerry Ah, Meneghello, aí ó, o Jerry mandando aí, parabéns pela apresentação e por compartilhares essa história tão bonita. Nosso aluno atual, o obrigada a Cairo vocês Klug. aí. Ô, Reni, querida, um abraço para você aí no Paraná. Espero que no Paraná esteja todo mundo bem. Outra coisa muito legal da engenharia agrícola, né, que no Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola a gente conhece todo mundo, né? Reni é uma professora amada lá do Paraná, parceiríssima aí, está sempre seguindo a gente e mandando o material da gente aí para os alunos dela também. Então tá bem, pessoal, uma boa tarde aí. Ó, Fábio Boa Milek tarde para mandando um vocês. abraço para a professora também. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, professora. Beijo Obrigada. para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigada por tudo, né? Até a próxima live. A nossa próxima live vai ser sobre perícia judicial com o engenheiro agrícola também, Robson Schneider, do cursos Engenharia Online, tá? O Robson é daqui do Rio Grande do Sul, vai ser um bate-papo legal também. Tchau para vocês, até semana que vem.